Vamos pensar um pouco. Qual é a moeda mais poderosa do mundo? Será que é o ouro? Petróleo? Talvez seja algo bem menos tangível. A fantasia. Vamos analisar hoje a força imensa que existe em não apelar para a realidade, mas sim para aquele sonho que as pessoas, no fundo, querem desesperadamente que seja real. E é aqui que o jogo começa. Porque, vamos ser sinceros, a verdade nua e crua muitas vezes cansa, desaponta. Por isso, quem sabe tecer uma boa história, uma promessa de um mundo melhor, essa pessoa se torna um ponto de atração quase magnético. Oferece uma fuga, um alívio da realidade. Pensa só no dia a dia. A vida pode ser bem dura, cheia de dificuldades, e essa aspereza constante acaba criando um mercado gigantesco para a ilusão. Entender essa necessidade humana tão básica é o primeiro passo para sacar como a fantasia pode ser usada para cativar multidões. É um sentimento que quase todo mundo compartilha em algum momento. A rotina, o esforço, os boletos, tudo isso gera um desejo profundo por algo maior, mais fácil, mais mágico. E é nesse solo fértil da insatisfação que a fantasia encontra o lugar perfeito para lançar suas raízes mais fortes. Para a gente ver essa dinâmica funcionando na prática e em grande estilo, vamos fazer uma viagem no tempo. Destino: Veneza, final do século XVI. Uma cidade-estado riquíssima, superpoderosa, mas que vivia um momento de crise, de melancolia. Era o cenário perfeito para o surgimento de um mestre da ilusão. Então, vamos entender o contexto. Veneza, a Sereníssima, a joia da Europa, já não brilhava como antes. O comércio que a deixou podre de rica estava em declínio e a humilhação de perder Chipre para os turcos ainda doía muito. Existia uma saudade coletiva dos dias de glória. Tenta imaginar a atmosfera, uma cidade inteira vivendo à sombra do que já foi. As pessoas não queriam uma análise econômica fria sobre o declínio, elas queriam um milagre. Estavam prontas para acreditar em qualquer um que oferecesse uma pontinha de esperança, por mais fantástica que fosse. E aí surge Bragadino. O mais genial da estratégia dele não estava em nenhuma poção mágica, mas em pura psicologia. Ele não apareceu do nada. Primeiro, deixou os boatos criarem um mito. Depois, começou a ostentar uma riqueza absurda, como quem diz: olha aqui a prova viva do meu poder. E o golpe de mestre? Adiar o resultado. Cada dia de espera não diminuía a crença, pelo contrário, só aumentava a fé. Ele não estava vendendo alquimia, ele estava vendendo um final feliz. A história do Bragadino não é um acidente, um caso isolado. Ela, na verdade, revela uma receita, quase uma fórmula, para criar fantasias que grudam na mente das pessoas. Vamos agora desmontar essa fórmula, peça por peça. Primeiro e mais poderoso ingrediente, a promessa de transformação instantânea. Ninguém quer subir a escada degrau por degrau se alguém oferece um elevador direto para a cobertura. A ideia de que uma mudança radical pode acontecer assim, de repente, sem o suor do processo, essa é a fantasia mais vendida de todos os tempos. O segundo ingrediente é o apelo do exótico, a fuga da mesmice. É a fantasia de que existe um outro lugar, com outras regras, onde a vida é uma aventura. É o charme do desconhecido contra a monotonia do que a gente já conhece. Uma promessa de que a vida pode ser mais do que só a nossa rotina. Depois vem a fantasia da união. Em um mundo que parece cada vez mais dividido, a ideia de pertencer a algo maior, de se fundir a uma causa coletiva, é como um bálsamo. É isso que cria movimentos e dá um senso de propósito que a vida individual às vezes não consegue oferecer. E por fim, a mais profunda de todas as fantasias, a de reverter o irreversível. É a promessa de que aquele passado glorioso pode voltar, de que o que foi perdido pode ser recuperado. É, no fundo, uma negação das regras mais duras da nossa existência. E claro, essa fórmula não morreu com um Bragadino. A história está cheia de figuras que dominaram essa arte de despertar a fantasia, usando exatamente esses mesmos ingredientes para encantar suas audiências. Vamos dar um pulo para o século XVIII. A Inglaterra, na época, era fascinada por terras distantes. E nesse cenário, surge um jovem que dizia vir de um lugar fantástico e quase desconhecido, a ilha de Formosa. E aqui está o ponto genial da coisa. O Psalmanazar não ofereceu só uns relatos. Ele criou um mundo inteiro. O público não queria a verdade geográfica, queria a viagem fantástica que ele estava oferecendo. E a fantasia era tão completa, tão bem feita, que até a Universidade de Oxford caiu na dele.
Agora, vamos para o mundo da arte lá pelos anos 30. O pintor Vermeer era um gênio, super celebrado, mas as obras dele eram raríssimas. Havia um desejo profundo por mais, um vazio que precisava ser preenchido. A plateia do Van Meegeren não é de leigos, muito pelo contrário, eram os maiores especialistas em arte do mundo. E sabe o que é mais louco? Eles foram os mais fáceis de enganar. Por quê? Porque a fantasia de que o grande mestre tinha ressuscitado, de que novas obras-primas podiam ser descobertas, era muito mais poderosa do que a análise fria da tela. Eles queriam acreditar. Mas toda fantasia tem um prazo de validade. E esse é o grande risco do jogo. Criar expectativa é uma coisa, mas a ilusão é frágil. Quando ela se quebra, a decepção pode ser avassaladora. Essa é a pergunta perigosa. O público pode se contentar com a promessa por um tempo, mas uma hora a paciência acaba. As pessoas querem ver os resultados. E é nesse momento que o mestre da ilusão encara seu maior teste. O próprio Bragadino aprendeu isso da forma mais dura. Em Veneza, uma cidade que vivia de sonhos, os adiamentos dele eram vistos como parte do ritual. Mas em Munique, com os pragmáticos bávaros, a mesma tática foi vista como fraude. Públicos diferentes, resultados opostos. Em uma cidade, ele saiu como herói, na outra, foi direto para a forca. E isso nos leva ao segredo para manejar esse poder todo sem cair na mesma armadilha. Como manter a fantasia viva sem que ela, uma hora, se vire contra quem a criou? Essa é a ideia crucial. O poder da fantasia não está na sua realização, mas na sua busca. Ela precisa ser como uma miragem no deserto, sempre visível, sempre atraente, mas nunca totalmente alcançável. No momento em que o sonho se torna concreto, familiar, a mágica vai embora. E essa metáfora final é perfeita. A realidade é o chão sob os nossos pés, mas a fantasia é a lua no céu. Ela nos cativa justamente porque não podemos tocá-la. A lição não é oferecer o óbvio, o tangível, é prometer a lua. E isso deixa uma questão no ar. Na nossa busca por fatos e clareza, talvez estejamos subestimando a necessidade que todos temos de sonhar com o inatingível.